Olá! Ainda bem que eu faço terapia. E hoje, o Curiosidades da Disney vai ser sobre castings alternativos. Ou seja, quais eram as escolhas iniciais de atores para os personagens mais icônicos do Disney Channel. Vamos ver. Olá, meu nome é Daniel Beoni e você está assistindo ao meu canal. Bom, a primeira que eu vou trazer aqui é a JoJo. Quem lembra de It's just a little too late, little too wrong? A própria. Ela era uma das grandes promessas da música pop lá em 2005, 2006, época em que qual série estava nascendo? A minha favorita, a dona da minha vida, Hannah Montana. Então, inicialmente, a JoJo que ia ser a Hannah Montana. Já pensou que loucura? Assim, eu tenho certeza que a Miley ia ter conseguido fazer a carreira dela de uma outra forma se não fosse pela Hannah Montana. Mas eu fico me perguntando se a JoJo ia ter passado por tudo que ela passou. Pra quem não sabe, a JoJo foi quase assim, sabotada pela gravadora dela. E por isso que ela meio que sumiu, né? Por isso que as músicas dela foram tiradas dela. Enfim, é toda uma história que a gente pode falar outro dia. Mas, se ela tivesse sido a Hannah Montana, talvez ela fosse aí uma grande cantora hoje, né? Não no sentido de talento, porque ela é talentosa até hoje. No sentido de fama, sucesso, de visibilidade, não é mesmo? Bom, e falando em Hannah Montana, a Miley fez papel pra ser a Lily na série. Mas aí eles tomaram a decisão certa de fazer ela ser a protagonista. Aliás, pensando aqui, se a Miley não fosse a protagonista da série, sendo a JoJo ou outra atriz, tudo ia ser diferente, né? Porque depois que a Miley foi escolhida como protagonista, toda a série se moldou em cima da vida dela. Por exemplo, o nome da personagem é Miley, é o pai dela de verdade ali. Tem toda essa brincadeira com ela ser caipira, ela ter vindo do Tennessee. Então tudo isso só aconteceu em Hannah Montana porque a Miley era a protagonista. Se fosse uma outra atriz, talvez a história de Hannah Montana fosse bem diferente e talvez não fosse tão legal. Agora eu quero saber quem assistia Glee. Glee trouxe muitas pessoas talentosas pra gente e muitas polêmicas também. Bom, e falando de talento e falando de polêmica, não tem como não falar da Naya, a atriz que fazia Santana em Glee. Assim, gente, o sonho da Naya realmente era fazer um musical escolar. Por quê? Antes de fazer as audições pro Glee, anos antes, ela fez audição pra Cheetah Girls e pra High School Musical. Ou seja, ela realmente estava ali na luta de conseguir um musical adolescente. E conseguiu, fazendo Glee. E sinceramente, que bom que foi Glee, porque a Santana é talvez a personagem mais icônica de Glee. E que bom que foi a Naya que fez ela, né? Porque, mais uma vez, será que ia ser tão bom se fosse outra atriz? Porque assim, gente, tem algumas personagens e alguns atores que, assim, vamos ser sinceros, são substituíveis. Dá pra imaginar outra pessoa fazendo. Agora, tem alguns que não dá. A Santana é um deles. A Santana, gente, desculpa, tem que ser a Naya. Antes de eu sair de High School Musical, o Corbin Bleu, que fez o Chad em High School Musical, ele fez a audição pra ser o Ryan. Eu acho que se ele fosse o Ryan, tudo ia ser muito diferente, porque o Lucas Gabriel, que foi o ator que fez, de fato, o Ryan, ele mudou muito o personagem, né? Ele fez o personagem ser... um de nós. Entendedores entenderão. Apesar de que eu quero fazer um vídeo só falando sobre essa teoria que existe sobre o Chad e o Ryan em High School Musical. Fiquem ligados porque a gente tem argumentos, tá bom? E pra fechar o vídeo de hoje, o último casting alternativo que eu vou aqui compartilhar com vocês é, na minha opinião, o mais louco. É sobre Camp Rock. Não só sobre Camp Rock, mas sobre o Shane, que foi interpretado pelo Joey Jonas. Sabe quem era uma das opções para ser o Shane em Camp Rock? Taylor Lautner. Primeiro, Camp Rock sem os Jonas Brothers? A gente quer assistir esse filme? Eu acho que não. E segundo, Taylor Lautner como Shane, sendo uma estrela pop ali, esse realmente é difícil de imaginar. Será que ele também ia tirar a camiseta no meio do filme? Fica aí a questão. Na verdade, mais do que ficar imaginando o Taylor Lautner como Shane de Camp Rock, eu convido a vocês a imaginar o Joey Jonas como Jacob em Crepúsculo.
Gente, ia ser tudo. Mas pensando bem, ia ser muito mais legal se o Joey Jonas fosse o Edward. Porque como ele consegue, né, meio que ler o pensamento das pessoas, ele ia poder cantar You're the voice I hear inside my head, the reason I am singing. Desculpa por isso, gente. Então é isso, gente. Tem outros castings alternativos que eu vou falar num próximo vídeo sobre esse tema. Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber qual desses é o mais inimaginável pra vocês, é o mais difícil de ver acontecendo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, gente. É muito importante pra mim, por favor. Ainda bem que eu faço terapia e até a próxima!